atitude. Quando você reage, o milagre já está logo ali. Exatamente. Vamos passar aqui uma receita. Receita? Receita da fé, né? Vamos passar aqui uma receita, você que gosta de anotar, vou passar aqui alguns versículos, alguns textos bíblicos que eu separei aqui. Mas dentro dessa conjuntura que a gente vai orar, e para orar tem que ter fé. Você tem que acreditar naquilo que você está pedindo. Você tem que acreditar que Deus vai dar uma resposta, nem que for um não. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Porque veja bem, a gente... galardoador daqueles que o buscam, é isso. Isso, mas eu quero dizer que às vezes a pessoa só quer receber um sim. Às vezes para certas coisas que você pede para Deus, depende do que você pede, às vezes ele pode dizer um não. É uma resposta, talvez não é aquela que a gente quer. Então, só que Deus, quando Ele fala não, é porque é para o nosso bem, gente. É isso que você tem que aprender. Essa dimensão espiritual você entende, sabe de que forma? Andando com Deus, de fé em fé. Por isso, a pastora falou aí, Hebreus 11:6, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. O primeiro texto aqui, que a gente fala bastante aqui, repete, escreve aí se você quer anotar, Romanos capítulo 10, verso 17. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu vou ler aqui numa outra versão aqui, diz assim, ó: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quer dizer, a mesma coisa, mas com outras palavras. Então, a fé. Então, não tem como gerar fé no coração de uma pessoa, e essa fé ela tem que ser progressiva, ela tem que crescer diariamente. É isso que é o bonito na vida cristã. Não é uma fé estática, que você recebe uma medida e não cresce. Não, tem que crescer. Então é assim que funciona. Então não tem como eu ter essa fé se eu não ouvir a palavra de Deus, se eu não receber a mensagem de Deus. É isso que me ajuda a fortalecer. Outro texto aqui é 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé. Então não por aquilo que a gente vê. É a famosa frase, eu tenho que ver para crer. Então aí você está duvidando, você tem que crer para ver, ao contrário. Então temos que acreditar. Por que estamos dando essa dica, essa receita da fé? Para a gente orar daqui a pouquinho, exatamente. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então está falando aqui da salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas mediante a fé em Jesus. Então a salvação da alma, a salvação da pessoa é através da fé em Cristo. Aí ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. E se a salvação fosse por obras, então quanto mais a pessoa fizesse obras, ela ia sendo purificada, mas não é. Quem tem fé e está salvo e está firmado em Cristo, busque fazer boas obras, mas não é para salvação, apenas para ajudar o próximo, né? Diferente. Romanos capítulo 4, verso 5, para você que está anotando, Romanos 4, verso 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Olha só, sua fé lhe é creditada como justiça. E o famoso texto aqui de Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza, quer dizer, convicção. Você vai alcançar a sua bênção. Você vai ser curado hoje. A provisão financeira vai chegar em nossas mãos, na sua mão hoje. Acredite. Por quê? Porque a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. Se a pessoa diz, eu não tenho fé, então você não está andando com Deus, tem que andar com Deus, o Deus criador dos céus e da terra.
Então a fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus. Então a fé torna o cristão mais forte, pastor Eva. Essa força vem de Deus através da fé nele. E atitude é isso. É ler a palavra, se abastecer da palavra, semear a palavra, semear a sua semente de fé, a sua plantação para você ter as suas colheitas. Quem planta nada, colhe nada. Quem planta muito, colhe mais. Então Deus, ele recebe a sua atitude. Você tem que ter ação. É oração, orar e agir. Eu não posso só orar, só jejuar, só levantar de madrugada e só ler a Bíblia. Eu tenho que agir. Eu orei, agora eu vou atitude, ação. Eu vou de encontro ao trabalho. Eu vou de encontro àquele meu currículo, vou melhorar ele, vou colocar os novos cursos que eu fiz e eu vou dar uma melhorada ali naquele currículo. E vou enviar. Vou enviar para 10 empresas. Das 10, uma vai me ligar. Atitude. Ah, eu sei fazer, esse é o meu diploma, eu estudei isso, eu estudei aquilo, mas está na parede, está parado. Não, eu tenho que agir, eu tenho que escrever e falar, verbalizar. Eu sou isso, eu fiz isso, eu sou especialista nisso, eu entendo disso e eu vou fazer isso. O carro está parado, mas você sabe consertar o motor. Então você conserta o primeiro, o segundo vem, o terceiro vem e o quarto seu vizinho vai ver. Ah, você sabe fazer isso? Então dá para você fazer aqui, eu te dou uma bonificação. E assim vai, queridos, é atitude, agir a nossa fé, porque Deus ama aquele que se mobiliza. Deus é um Deus de movimento. Ele se movimenta, ele age, é ação. Ele quer ver você fazer isso, porque ele te enviou o poder, a glória, a graça. O Espírito Santo, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. E nós somos representantes de Deus. Você dá o passo da vitória, porque Deus está com você. Nós vamos entrar em oração, nós vamos orar pelos trabalhadores, pelas suas finanças, pela sua empresa, pelo seu negócio. Você que está conseguindo prestar atenção no que a gente está falando, você que está entendendo que nós estamos falando aqui, o ingrediente fé. E uma dica aqui, porque existe pessoas nos ouvindo agora, pessoas que têm uma loja, têm um comércio, geralmente um comércio pequeno, médio, né? Está começando agora. Então a gente sabe que a fé é a sua crença em Deus, que Ele vai realizar o impossível. Agora, o possível nós precisamos fazer a sua parte. Então uma dica aqui, antes da oração, veja, estou recebendo alguns casos aqui, hoje a gente não vai talvez ler nomes, porque eu vejo que tudo, o pessoal que está participando agora é os mesmos de ontem, né? Então a gente vai, para ficar um pouco mais aqui na conversa bíblica, que vai ser mais produtiva, mas nós vamos orar por todos, obviamente, e dar uma dica. Por exemplo, tem uma pessoa que está com a sua loja, vou fazer uma conjectura aqui, pode servir para você. Se você tem um comércio e você está falando, olha, está difícil a coisa, mas eu tenho fé que vai dar certo. Então isso é bacana, você está vendo que está difícil, mas busque dentro da área. Se você atua nessa área, você entende do negócio, né? E a gente sabe que está difícil para todo mundo, não é só você, o mundo inteiro está abalado. E não vou entrar nesse assunto aqui, que é outra coisa, mas pelo menos eu sei muitas pessoas que estudam a Bíblia e sabem que Jesus falou desses dias difíceis, né? Momentos complicados. Então eu sei que existe algo assim mundial justamente para enfraquecer a economia, porque obviamente enfraquecendo a economia de uma nação, né, sobra para todo mundo, que uma nação é feita de gente, claro, óbvio, né? Então existe sim. Não posso falar aqui um português mais claro, mas existe, né? Umas coisas, né, sendo manipuladas, algumas coisas acontecendo. E algumas coisas, obviamente, Deus está no controle de tudo. Isso é fato. Aqui que está a nossa fé, gente. Você tem que entender isso. Como a gente confia em Deus, nós não estamos isentos dessas tempestades. Porém,
A nossa esperança é Ele, é Deus, o Senhor Jesus, que falou assim: eis que estou convosco todos os dias. Então ele prometeu estar conosco todos os dias. E claro, os dias atuais, obviamente, não é? É aqui que você tem que entender. Agora, no quesito aí do teu negócio, pensa bem, veja, porque geralmente, pastora, uma pessoa que tem uma loja, um comércio, se ela não for dona do prédio, ela tem um aluguel. E obviamente, quando você tem que pagar uma conta, o mês acaba rápido, né? Parece interessante isso, né? E para receber parece que demora. Então, essa dica aqui dentro da área da economia e trazendo para a economia bíblica aqui, Deus tem um milagre. Nós cremos em milagres. Agora veja a sua loja, veja se a coisa não está resolvendo, não está. Então, de repente, você vai ter que reestudar, reestruturar a empresa. Às vezes nem toda empresa tem ali um capital de giro, que é o ideal é ter, às vezes não tem, já acabou, né? Então aqui eu estou falando de assuntos de negócios, né? Da prática, do dia a dia. Então uma dica para você que está enfrentando um momento difícil no seu comércio, no seu negócio: reveja aí o seu comércio, veja quanto tempo você está com esse negócio, porque o que eu posso dizer aqui, eu sinto de falar isso aqui, porque se Deus me deu essa graça, então é para abençoar vocês. O que a gente fala aqui é para ajudar você a vencer, é conhecer Jesus, é trabalhar, lutar na vida com honestidade e com a bênção de Deus. Então tudo que a gente fala aqui é para ajudar, jamais para atrapalhar ninguém, para ajudar. Então, você tem que analisar. Por exemplo, hoje é dia 25 de fevereiro. Então daqui um mês vai completar um ano que começou essa novela que não tem fim, né? Esse problema de saúde mundial aí, não é verdade? Começou lá em março do ano passado, não é? Ou seja, vai fazer quase um ano. Então você tem que analisar quando começou esse problema. Você que tem o seu próprio negócio, você que tem a sua loja, você que trabalha por conta própria, quando começou, você já estava com problema? Então você já entrou com problema e esse problema para alguns piorou a situação. Para outros, né, a gente sabe que muita gente, para outras pessoas, elas conseguiram até dar a volta por cima. Por isso que eu estou falando, há casos e casos. Então você tem que avaliar. Veja como é que você estava, né, em março do ano passado. Primeiro, se você chegou, está vivo, tem que dar glória a Deus, né, que você está com a gente aqui nos ouvindo. Então, são dicas, porque é importante isso aqui, porque nós temos fé, mas às vezes a pessoa joga tudo para Deus, mas nós temos que ser racional também. Nós temos que calcular